E aí, galera, vocês acharam que eu tinha esquecido do Fischer e do Spassky? Acharam que eu deixei eles lá em 1972 jogando match? Mas não, a gente vai retomar agora, 12ª partida, depois da vitória do Spassky, a 11ª, né? Que foi a primeira vitória do Spassky depois que o match começou a pegar fogo mesmo. E pode ter um efeito no Fischer, porque a primeira partida é difícil entender o que o Fischer queria, né? Com todo aquele bispo por H2, aquele sacrifício de peça, aquela pendurada de peça, a gente nunca vai saber o que aconteceu bem, né? Segundo, ele não apareceu, e agora o Spassky volta a ganhar realmente uma partida lutada, que ele dominou do começo ao fim, colocou problemas no Fischer, né? Veio bem preparado na abertura, e isso pode ter algum tipo de impacto. A gente viu o Fischer dominando muito, né, o match, a partir da terceira partida em diante, mas a diferença é apenas de 2 pontos. Claro que é difícil tirar essa diferença do Fischer, mas não é que ele abriu uma vantagem de 10 pontos que é impossível pegar, né? Não tem nada disso, a diferença é só de 2 pontos. A gente está cada vez chegando mais perto do final, né? 12 pontos e meio é o que precisa para ser campeão mundial, são 24 partidas no máximo, e a gente não está tão longe, né? A gente já andou, se o match for até a partida 24, a gente já foi metade, no mínimo, né? Mas pode acabar antes disso, a gente sabe, pela regra. Interessante, né? Essa pausa que a gente fez, porque eu tava analisando as partidas 2, 3 dias no máximo de intervalo, eu tava muito fresco na cabeça o que vinha acontecendo, a tendência, o que cada um vinha jogando, e aí eu fui pegar o livro aqui, que é o livro que eu tô seguindo, para quem não viu os primeiros vídeos, ou para quem esqueceu já também, o livro do Gligorik, Fischer e Spassky, o match do século, Svetozar Gligorik, e eu fui pegar o livro e deu um branco assim, eu falei, nossa, mas o que aconteceu mesmo, né, como é que foi a última partida, como é que o Fischer ganhou a última, o que eles vinham jogando de abertura, a gente esquece, porque nesse meio tempo eu fiz muitas outras coisas de xadrez, né? Aqui no vídeo teve outras movimentações também, eu tive meu torneio, que eu viajei para jogar, então a gente acaba esquecendo com muita facilidade, né? Isso que a gente, viu 11 partidas junto aqui, 1 hora a cada partida, mas tem que confiar que a gente está criando algum conhecimento lá dentro, né? Não tem como que a gente querer lembrar tudo imediatamente, ou mesmo nos próximos meses e semanas e meses, achar que sempre vai estar fresco na memória, porque não vai estar. Só vai estar se a gente olhar a mesma coisa todo dia, né? Senão a gente esquece. Por isso que é importante estudar sempre focado, porque o que importa não é você lembrar daquilo 1 hora depois, é você criar alguma coisa bem firme lá dentro que você vai utilizar para sempre, né? Nas suas partidas, vai reconhecer padrões, vai reconhecer algum final, algum tipo de combinação, não sei, algum tipo de postura que um dos dois teve. Mas vamos lá, 12ª partida. Como que o Fischer vai reagir, será, né, depois dessa derrota? No livro ele não comenta muito dessa derrota, na verdade, né? Comenta que o Fischer continuava reclamando sempre das condições, né, do barulho que o pessoal fazia, que ele tinha uma certa razão de tentar querer condições ideais, porque o pessoal conversando a gente sabe que é desagradável, né? A gente vê isso nos torneios hoje em dia também. Muitas vezes os jogadores pedem silêncio, né? Você imagina num match de campeonato mundial, né? E aí fala da alimentação, né? Que eles, claro, a organização providenciava isso, comida para eles durante as partidas. E o Fischer trazia um carrinho, parece, do hotel dele, a equipe dele trazia, sei lá, que aí tinha peixe, carne, tudo que é tipo de queijo e bebidas e sei lá o que. E o Spassky tinha uns 2, 3 tipos de suco só, e umas frutas, assim. É engraçado, né? Não era favorecimento, né? O Spassky só queria comer alguma coisa para dar pro corpo dele algum tipo de energia, ele acreditava que era fruta, um suco e acabou, né? E o Fischer queria comidas e carnes e sei lá o que era, queijos, né, de todos os tipos, enfim. A gente sabe que ele vinha se comportando assim no match. Mas vamos lá. Então, Fischer de brancas, acabou de perder. Como que ele vai reagir? C4, que é um lance que ele tentou algumas vezes, né? Já não lembro realmente quantas vezes ele tentou, mas acho que talvez eu chutaria umas 2 vezes ele vem tentando, né? Que não é um lance típico que ele costumava fazer, né? Ele sempre foi muito assíduo do peão rei, E4, né? Spassky jogou E6, cavalo F3 e D5, D4, cavalo F6, cavalo C3, e a gente volta de novo pro gambito de dama recusado, que foi aquela famosa partida, a 6ª partida do match. Fischer conseguiu uma grande vitória, foi nessa variante, e eu chutaria que teve mais uma, mas já não lembro em que momento que foi. Talvez teve mais uma dessa, talvez não teve. Talvez uma no começo foi com o bispo B4, um pouco diferente. E acho que o Fischer tava de pretas, né? Realmente não lembro mais certinho, assim. Eu desafio vocês a lembrarem isso sem olhar os vídeos, sem olhar nada, assim, né? Se as 11 partidas que passaram você consegue identificar as aberturas, enfim. Coisa bem difícil, né? Mas o gambito de dama recusado. Defesa super sólida, até hoje em dia é muito jogada.
Bispo G5, que é um dos desenvolvimentos possíveis, né? Bispo F4 é outra opção. Bispo F4 ou Bispo G5. Tem lances menos jogados que são interessantes também, tipo G3 sacrificando o peão do C4, né? Porque com o bispo em G2 você tem dificuldades para recuperar em C4. Tem mesmo C por D5, que é uma posição mais estática, mas com o cavalo já em F3 não é um lance muito desafiador para as pretas. É um lance mais confortável para as pretas. E3 também é possível, joga o bispo para dentro. Opa, e tentar flanquetar ele aqui. Também é um pouquinho modesto, mas é jogável, né? Mas bispo G5 é uma das variantes mais ambiciosas. Hoje em dia bispo F4 é o mais comum. H6, bispo H4, roque, E3. E o Spassky jogou B6 na outra, se não me engano, né? Se não me falha a memória. B6, aí C por D5, foi isso? Cavalo por D5, cavalo por D5... não. C por D5, cavalo D5, bispo E7, né? Foi uma coisa assim a partida. Aquela famosa partida, né? Trocou e torre C1, uma coisa assim, né? E dama 4 em algum momento chegou. C5, dama 4, pode ser que foi, não lembro mais. Depois jogou com dama 3, né? Uma coisa assim. Mas o... Opa, vamos deixar o celular no mudo, para não ter esse tipo de... né? Para não interromper o vídeo, que eu não vou recomeçar por causa disso. Ninguém viu. Vamos lá. E3. Além de B6, tem cavalo E4, né? Eu sempre confundo essas variantes, pra ser sincero. Mas cavalo E4 que acho que é a famosa variante Lasker, né? E aí bispo E7, dama E7, não sei se é bem assim, né? Troca, lá torre C1, né? Troca e C6, é uma coisa assim, né? Depois cavalo D7, desculpa, cavalo D7, tenta trocar em C4 e jogar E5, né? Tentar liquidar esse centro. Trocando em C4 primeiro, né? Pra não isolar o peão de D5, isso é um detalhe bem importante sempre. Mais ou menos assim, acho que é, né? Esse cavalo E4. Mas ele jogou cavalo de B, D7, o Spassky. Torre C1 e C6. Que jogou sólido, né? Tá tirando as peças. É importante dizer o seguinte, que se as pretas não conseguirem fazer nada, assim, as brancas vão ter uma versão melhorada de uma variante Merano, por exemplo, da Eslava, né? Que é a mesma posição, só com o bispo aqui pra dentro. Que o preto joga esse esqueminha, né? Com E6, C6 e tal. Então por isso que geralmente é comum ter o B6, bispo B7, para o peão poder vir para C5 direto, né? Ou o cavalo E4, simplifica logo a posição. Isso eu não sei se é jogado nessa posição, cavalo D7. Hoje em dia deve ser bem pouco jogado. Jogou torre C1 que é natural, C6. Jogou bispo D3 aqui o Bob Fischer. E... geralmente nessas posições eu gosto de jogar umas como A3, assim, porque a ideia do preto é jogar D por C4 e B5 em algum momento, né, ganhando tempo no bispo. Então A3, por exemplo, que é um lance quase sempre é útil esse lance. Posso jogar um B4 bem mais pra frente, mas é mais pra controlar um bispo B4, um dama A5, não sei. É um lance que tem a ver com a posição. E vai ser útil lá na frente também. Porque se agora eu jogar B6, agora eu posso tirar o bispo. Ganha um tempo, né? Se você trocar em C4 e fazer a mesma coisa, eu vou ganhar um tempo, comparado com a outra posição. E não sei se cavalo E4 agora rola. Talvez cavalo E4. Não sei. Mas jogou bispo D3 mesmo. Provocou o D por C4, bispo por C4 e B5. Bispo D3 e A6. Isso mesmo que eu queria falar, né? Essa posição é muito parecida com a Merano. A variante Merano da defesa eslava, né? Que ela geralmente tem o bispo em C1. Ou o bispo até em D2 pode ir às vezes. Mas geralmente o bispo está em C1 aqui. E o preto troca em C4, joga B5. Depois prepara A6 e C5. Que é o lance libertador aqui, né? Porque ele vai trocar o peão lateral pelo peão central e vai colocar o bispão em B7. Então isso é super harmônico. Essa formação aqui para as pretas ela é muito, muito típica. A única diferença que eu diria para as posições da defesa Merano, da variante Merano, é que o bispo está em D6 geralmente. Como não tem essa cravada, né? O bispo está aqui dentro, em C1 ou D2. Opa! C1 ou D2. Então o bispo geralmente fica em D6, ele já assume uma posição mais ativa. Porque se as brancas jogam E4, que acho que era até um lance possível aqui, a não ser que cavalo por E4 funcione, né? A gente vai ver isso já já. Mas não é nem isso que eu quero falar. Quando o bispo está em D6 na outra posição, é importante porque sempre que o branco joga E4, as pretas estão prontas para jogar E5. O que não é possível agora porque eu não tenho controle suficiente da casa de E5, né? Por isso que o bispo D6 é mais natural. Mas aqui já é um pouco diferente a posição. Eu sinto que isso aqui é bom pro branco.
Normalmente. É uma posição normal que nem a outra, só que o bispo tá pra fora aqui. Mas eu não sei bem precedência dessa posição, se já foi jogada, foram jogadas partidas, né? E4, cavalo E4, tava pensando, mas foi umas que eu chutei assim. Cavalo E4, bispo por E7. Como é que é isso aqui? Vou mexer, vou botar a mão nas peças mesmo. Bispo D8, cavalo D1, né? Se comer em D1, eu capturo em D8, estou super bem de pretas. Bispo E7, talvez. Ah, não ganha, né? Porque eu tô pensando... Bispo E7 atacando a torre. E aí, quando torre E8, eu queria jogar esse lance aqui. De novo, se eu capturar aqui, eu como em E7. Você até pode comer de rei lá e torre C6, mas o preto tá super tranquilo aqui, né? Porque o peão tá isolado, eu jogo um cavalo F6, depois bispo B7 aqui, eu tô ficando melhor de pretas. A torre em H1 tá meio estranha, né? Porque o rei tem D1, vai ter que ir pra E1 a torre, não sei nem se é bom. E aí, o preto pode até tá melhor aqui, né? Tipo, cavalo F6, bispo B7, torre D8. E a estrutura preta tá perfeita aqui, né? Dos peões. Mas aqui eu tava pensando em bispo A3, que eu achei que prendia o cavalo, né? Que não tem casa nenhuma. Mas aí tem bola 4 ainda, B4. Porque vai desviar o bispo, né? E se eu capturar em D1, eu como em A3 e tô no jogo. Tô até melhor de novo, eu acho. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 tem peão a mais de pretas, né? Toquei no bispo e o cavalo tá meio estranho ainda, mas ele escapa pra cá, né? Tipo, bispo E2, meio que prende o cavalo, mas eu escapo aqui. A casa bem feia, né? Mas posso até jogar bispo B7 primeiro pra não perder o peão, ou torre B8, sei lá. Enfim, mas E4 então agora acho que não pode. Suponho que cavalo E4. Né? Esse bispo E4, bispo para H4, bispo C6, o preto tá ok também, parece. Primeira vista. Então A6 foi jogado. E as brancas jogaram A4 aqui, que é uma reação normal. Né? Eu realmente acharia que devia ter uma coisa um pouco mais ambiciosa, mas A4 parece bom. Porque se chegar a C5, o preto tá bem aqui. Tipo roque, por exemplo. Então, esse é um lance... Eu acho que quando eu fiz aquela análise de livro com o Felipe, o livro que ele comentou, né, que ele estava lendo, fala sobre isso. Então, isso é um exemplo típico. Lances que você tem que fazer antes de rocar, às vezes. Roque é muito natural, né? Mas aqui, acho que se rocar, as pretas jogam C5 e resolveu tudo. Porque falta um lance pro preto ter uma posição perfeita. Bispo B7, não tem nenhum problema na posição preta. E as peças pretas estão até um pouco melhores colocadas que as brancas, eu diria. Olhando para o centro. O cavalo em C5 fica muito bem, o bispo em B7 está aberto nessa diagonal grande. O bispo em D3 está meio, sei lá, boiando ali. Então, gostei do lance A4. Eu pensaria que podia ter outra coisa, mas A4 tá bom. Porque se B4, que é a reação normal para quem joga siciliana, né? Sempre quer jogar B4. Cavalo E4 seria a reação temática, né? O problema é que cavalo captura aqui, né? Naturalmente eu vou ter que capturar ali. Isso aqui é muito bom para as brancas, né? Mesmo porque esse peão acho que caiu, inclusive, agora já. E mesmo se não tivesse caído, eu tenho uma manobra típica de bloquear aqui. Se esse peão não sair de C6, o preto tá frito aqui. Ele vai ter que colocar todas as fichas na ruptura com E5. Mas essa ruptura de C5 tem que acontecer em algum momento. Mas aqui o peão já cai forçado, né? Não tem como defender. Mas aqui teria que ver se tem cavalo por F2. Mesmo espírito da outra variante que eu mostrei, né? Talvez, né? Porque esse rei por F2 dama E7 preto parece ok. E no caso de bispo D8, cavalo D1, o cavalo tá escapando por aqui, né? E bispo E7, torre 8 de novo. Bispo B4, cavalo E3, o preto tá melhor de novo, né? Melhor não, vou recuperar em C6, mas aí bispo B7 chega rápido e as brancas tem um par de bispo, mas tá meio descoordenado tudo, né? Par de bispo em posição aberta não é sempre que é bom também, né? Então talvez cavalo B1 mesmo. Sério? Cavalo B1? Ah, bispo por F6 talvez, né? Porque cavalo B1 C5, né? Teria que ver bispo por F6, mas aí posso até capturar de bispo, tá caindo em B2 aqui depois, né? Não sei. D por C5, bispo B2, meio estranho, né? Pode comer em C5 primeiro, mas aí come de bispo. Não, come de cavalo. Várias dúvidas. Não, D por C5 é ruim, né? Come de cavalo. Tá, mas aí bispo por F6 talvez seja o lance, então. Porque se bispo por F6, aí sim cavalo E4 é muito bonito.
que é agradável e simpático, porque eu toco no bispo quando eu quiser capturar, e o meu principal é o bloqueio em C5. E roque, dama C2, eu vou realmente fincar um cavalo aqui e tentar trazer o outro eventualmente. Né? Ou até pode vir para C4 para entrar em, sei lá, controlar outras casas ali na da dama, né? Que C4 é uma casa boa também para um cavalo. Só tem que vigiar o C5 mesmo. E se B por C3, bispo por E7, né? Parece muito bom, ganho peão aqui de C3, vai ter que retomar. Ganho peão. Só que aí minha única dúvida é cavalo por F6, aí cavalo E4. Tá bom pro branco também, né? Tá bom também. Porque se trocar peão de C6 é um problema, né? E peão de C6 já é um problema, né? Talvez eu não vá capturar agora, porque tô meio mal desenvolvido, vou levar um bispo B7, mas eu quero bloquear esse negócio, né? Os dois cavalos aqui fizeram uma pressão grande em cima do peão. Então, se B4 não é bom, A4 tem cara de ser bom. E o principal outra ideia do... Quer dizer, a principal ideia do A4 é evitar C5, né? Porque agora C5 eu capturo o peão. Então vai tentar dar uma paralisada ali, né? Torre B8 acho que é esquisito, né? Que pode vir um bispo G3 aqui. E a torre vai para B7, né? Parece esquisito. E o espaço que jogou B por A4, que é um lance que eu nunca vi acontecer nessas posições. Geralmente é um lance problemático, né? Para as pretas ter que fazer isso. Como é de cavalo, ficha, naturalmente, né? Para bloquear em C5, como já falamos. Se dama por A4 já pode vir C5. Porque B por A4 isola ali, mas ele quer jogar C5 a qualquer custo, né? Então, ele até fala no livro, bem na introdução, né? Ele fala que o espaço que jogou uma linha antiga... Agora, não sei se até isso aqui era conhecido. Eu suponho que não. Parece meio estranho isso, né? Mas vamos ver. Cavalo A4, dama A5, né? Não vamos duvidar das capacidades analíticas dessa turma soviética, né? Agora que eu vi a sequência, eu vi bem rápido a partida, antes de começar o vídeo. Agora que eu vi a sequência, eu tô começando a pensar que ele pode ser preparação, isso. Que deu cheque. Como reagir, né? Até posso pensar em rei E2, não é o fim do mundo, porque a posição tá, por enquanto, fechada. Mas aí o preto joga C5, eu acho. E não vai levar mate esse rei em E2, mas também não vai fazer nada de especial, né? Que vai trocar tudo em C5. Mesmo que dobre o peão em F6, acho que não é nada demais isso aqui. Né? Tipo, D por C5, cavalo C5, bispo C5, bispo por F6, G por F6... Fica até sem ar. E depois torre B8, vem o peão de B2, tá fraco aqui, né? Fiquem à vontade para dar um pause para absorver o que eu tô falando, tá, gente? Eu tento falar na velocidade que eu penso, tento explicar bastante coisa, mas na velocidade que eu tô pensando. E o botão de pause é uma mágica para isso, né? Você para e você vê na velocidade que você quer, né? Se não ficou claro, se ficou confuso, se eu falei 30 lances em menos de um minuto... Dá uma pausa e tenta ver sozinho o que eu tô falando, né? Sempre tento puxar assim a velocidade da análise para mostrar como que eu penso também, né? Raciocínio, mais ou menos, como que eu faço nas partidas. Rei 2 é bobagem, né? Dama D2 não pode estar caindo o cavalo, né? Então cavalo D2 foi o que ele jogou. E aí bispo B4. Né? Isso tem cheirinho de preparação, pensando bem. Porque agora não pode rocar, né? E eu tô começando a ganhar uma peça. Bispo por D2 cheque, cai o cavalo aqui em A4. Então o cavalo C3 parece bem natural. E aí permite C5. Então, curioso. Vamos passar a parte, depois a gente volta para entender essa abertura. Como eu já falei muitas vezes, né? Eu repito as coisas num nível cansativo, né? Mas eu tenho que repetir mesmo. É normal você rever a partida mais de uma vez, tá? Quando você está estudando sozinho também. Então depois a gente volta para tentar entender. Não vamos tentar entender tudo agora. Vamos ver o que aconteceu primeiro, né? O que rolou na partida. Aí a gente volta para ver o que podia ter acontecido de diferente. O A4 estrategicamente foi muito bom, mas talvez dinamicamente o preto consegue igualar pelo menos, né? Então vamos ver. É o que eu tô sentindo, pelo menos. Poderia jogar B3, né? Pra evitar ficar de olho em C5. O problema é que eu consigo sem rocar, né? E... Rei F1 não dá, né? Rei E2 eu vou levar um cheque aqui, dama H5. Eu queria jogar Rei E2 mesmo, e cavalo C4, e depois trazer a torre, esconder o rei. Mas aqui não tá muito claro, né? Que vou ter que jogar torre C2 e roque. Tem que ver se dá tempo de fazer isso, né? Provavelmente bispo B7, torre C2, talvez já venha C5, né? E eu não vou comer em G2, porque parece muito perigoso, mas troca, né? Lá e lá.
E bispo para F6 não leva nada, eu acho, né? Roque. Jogo com F5 aqui, limito o bispo de D3. Torre D8 já pode vir, né? F5 não. Torre D8 tá quase ganhando uma peça o preto aqui. Vai ter que jogar dama E2, sei lá. Ganhar uma peça também, né? Também exagerei, né? Mas parece ok o preto. Até F5 mesmo. É que F5 evita dama G4 cheque, né? Talvez seja importante F5. E leva o bispo pra defesa, né? O bispo E7 também, não sei. Batendo o olho assim, tá? Mas torre 2 não parece que é lance, parece lento. Até mesmo E5 talvez role, né? Não sei. Então cavalo C3 parece mais lógico. A ideia é jogar roque, cavalo C4 rápido, cavalo B3, né? Tentar pressionar aqui. Espaço que não perdeu tempo. C5. Jogou cavalo B3, parece bem lógico. Puxou a dama para D8. E roque. Captura em C5 não levava a nada, né? Então jogou roque mesmo. Jogou C por D4. Né? Bispo B7 parece bem saudável, né? Por que liberar essa tensão logo, né? Tem um problema isso aqui? Talvez troca. Troca. Não tem nada aqui, né? Troca e cavalo E4. Não, cavalo E4 ou como, né? Ah, não, mas aí bispo... Não, aí bispo toma, né? Bispo toma E4, isso. Sempre dá uma hesitada pra concluir a variante, mas é isso, né? Parece ok o preto de novo, né? Estranho, porque não bispo B7, né? Cavalo E4 direto, talvez? Mas pode ser chato, né? Toca no peão do C5. Se bispo E4 ganha um par de bispos. E aí rola uma pressão ali na lateral esquerda ali, que pode ser chato, né? Pode ser meio incômodo. E G5, essas besteiras não dá certo. Tô comendo em F6, né? E aqui G5 também não dá porque... Opa! Tô comendo em A8 ali. Sempre passo o mouse naqueles menus do chess.com. Incrível, né? Vou empurrar essa tela para a esquerda para não acontecer mais isso. Então jogou C pro D4. Cavalo D4 e bispo B7. O branco tem uma ligeirinha iniciativa, parece. Mas parece bem pouca coisa, né? A única iniciativa é que ele tem uma coisa na ala da dama ali, né? Essa cravada em D8. Alguma entrada ali em C6. Mas parece muito firme pro preto. Jogou bispo E4. O Roberto Fischer. Porque se trocar agora, troca aqui. E eu tentar voltar lá, eu tenho que tomar uns cuidados. Cavalo C6 é chato aqui. Ainda não ganha, mas eu vou ter que jogar dama E8. E aí, cavalo D6. Não tem nenhum peão fazendo pressão aí, mas aí muita peça, né? Incomodando. Sem contar que eu posso capturar em E7, torre C7 já é uma opção boa. Talvez já ganhe, né? Troca e torre C7, né? Meio que ganha material, talvez. Então não pode deixar o branco entrar. Essa casa de C6 ela é um problema às vezes. Sim, porque é uma casa no território assim que pode ser invadida. Então jogou dama B8, espaço que parece ok, primeira vista. Torre B8 também não seria legal, né? Porque eu troco cavalo C6. Então isso aqui seria uma formação ideal para as pretas, porque a única casa fraca é essa. Se chegar a torre C8 aqui, acabou a partida na hora, né? Empatou. Igualdade completa. O Fischer tentou manter a pressão aqui, bispo G3, dama A7 e cavalo C6, foi o que ele conseguiu, porque agora, bom, depois de dama B8 o cavalo descravou, né, então eu já tô começando a comer o bispo que eu não podia antes, porque tava cravado, né. Então dama A7, cavalo C6 jogou, bispo C6, bispo C6, isso ele também fala na introdução, ele fala que o Fischer conseguiu vantagem de par de bispos, que foi uma coisinha simbólica, né, mais duradoura. Você vê que tudo depende do ponto de vista como você fala, né? Tipo, é simbólica, né? Mas é pra sempre, né? Você pode falar, é pra sempre, mas é simbólica, né? Então sempre depende do que você quer enfatizar, né? Eu acho que é uma vantagem bem pequena aqui, né? Eu gosto bastante do par de bispos, vocês sabem que eu falo bastante disso. De uma maneira bem cansativa até. Mas geralmente o par de bispos precisa de mais peões, assim, né? Precisa de estruturas de peões mais flexíveis para trabalharem, né? A vantagem de não ter peões aqui é que os cavalos ficam meio soltos, né? O de F6 não, mas esse cavalo em D7 fica meio solto. Então ele não tem uma casa muito fixa, parece, né? Mas o preto tá com as peças bem colocadas, não tem por que ter problemas aqui, né? Atacou a torre, tirou a torre. E cavalo A4, que parece um lance lógico. Para tentar manter algum tipo de bloqueio ali, né? Algum tipo de bloqueio não, um tipo de controle ali na hora da dama. Bispo F3 era possível, mas aí um lance do tipo
Não quero capturar em C3, acho que tô FD8 mesmo. Coloca a última peça em jogo. E pode vir um cavalo para C5 depois, tá tudo tão bonitinho aqui de pretas. Cavalo C5 e joga um A5 para estabilizar o bispo. A dama também é estranha em A7, né? Meio sem futuro também, porque ela não pode entrar muito pro jogo. Mas dama B3, A5, depois cavalo C5. Tem umas casas brancas fracas, mas não parece sério. O jogo cavalo A4 parece interessante. Tô FD8, bispo F3 e A5. Tá me ouvindo, Spassky? Jogou lancezinhos consolidantes ali. Colocou as peças, A5, fixou o bispo para não ter levar nenhum tema tático. Já tem o H6 jogado, para não levar temas de mate ali, né? Aqui é uma pergunta interessante, né? O que será melhor, né? Ter G6 ou H6, né? Geralmente o que eu ensino para os meus alunos, geralmente, né? Porque é bom falar essa palavra também, eu uso bastante essa palavra, porque a gente não gosta de falar verdades absolutas. O bispo que as brancas têm, que as pretas não têm, é o de casas brancas, né? Então geralmente eu não queria fazer isso. Eu queria ter o peão em G6 e o outro em H7. Por outro lado, quando você tem um cavalo em F6, às vezes esse cavalo pode ser um alvo de temas táticos. Então nesse caso eu prefiro ter o peão em H6, né? E não parece ter nenhum tipo de... O bispo nem tá nessa diagonal, né? Então, em alguns casos seria melhor ter o peão em G6 ou outro em H7, para não enfraquecer as casas brancas, né? Mas aqui acho que parece meio exagero. E muitas vezes essa ideia conceitual assim te cria problemas táticos, porque o G6 ele enfraquece o cavalo, né? Vai ficar o cavalo solto aqui. São coisas bem minúsculas, tá? Mas acho que são importantes. Então jogou A5, não trocou as torres. A dama pode ativar por aqui, dama A6 também, dama B5, vir devagarinho entrar no jogo, né? Torre C6 jogou o Bob. Aqui os pretas não podiam jogar cavalo E5, né? Que seria um lance legal. Porque aí torre por C8. Ah não, até poderiam, né? Porque torre por C8, cavalo F3 cheque. Toma e lá, né? Pegou o par de bispos de volta. Por que ele não fez cavalo E5 então? Bispo por E5 dá certo? Ah, bispo por E5, né? Certo. E aí quando torre por D1, torre por C8 cheque. E quando eu sair com o rei, torre por D1 e ganhei uma peça, né? Quer dizer, ganhei duas torres e um bispo pela dama, que é suficiente para ganhar a partida. Sempre tem que tomar cuidado com esses golpezinhos táticos. Então, isso é outro exemplo legal, né? Você fala, eu aprendi com o Crico, eu aprendi no livro que o par de bispo é importante. Eu vou lá pegar o par de bispo, porque você calcula, se torre por C8 intermediário, cavalo por F3 cheque. E aí você se acha um aluno super aplicado, né? Ou aluna super aplicada que tá vendo todas as ideias estratégicas, né? E fez um tema tático para pegar o par de bispos, mas bispo por E5 você tem que abandonar na hora, né? E acabou com toda a graça. Por isso que não adianta só saber os temas estratégicos. Tem que entender os temas táticos, essa coisa dos golpinhos, né? O que tá caindo. Sempre tentar analisar as trocas, né? Isso só se resolve fazendo muito exercício mesmo, para identificar esses temas. Então jogou A5. E aqui o Fischer talvez dê uma B3, podia ter jogado. Ele jogou torre C6, né? Talvez dê uma B3 aqui, né? Que é uma casa branca, né? Que o bispo ajuda a controlar. Mas não sei. Era ligeiramente mais confortável de brancas, mas muito pouca coisa, né? Talvez dê uma 6 aqui mesmo, assim. Porque como a gente não tem bispo de casas brancas, é bom a gente começar a participar das casas brancas, né? Eu acho legal essas ideias assim. Porque não tem mais bispo P2, a dama pode começar a vir para B5, incomodar um pouquinho aqui. Não sei qual que é o próximo lance das pretas, né? Porque os cavalos estão ok ali, mas eles estão meio imóveis, né? Eles estão meio presos, na verdade. Se torre D1 posso trocar em C1 e torre C8 de repente, né? Liquidar a posição mesmo. Não tem nenhuma fraqueza na lado da dama, né? O cavalo em D7 vigia o cavalo de A4. Vai ser bem segura a posição das pretas. Torre C6. Trocou e torre C8. Esse bispo por D7 recupera em D7, não tem absolutamente nada para as brancas, né? Então o Fischer tentou manter uma vantagem a longo prazo, bispo F3 e jogou o dama A6. Eu não tinha visto dama A6, eu juro. Mas é um lancezinho que faz sentido, né? Porque a dama tá meio incomodada ali, né?
batendo no peão de E3. Então a dama ali começa a pegar umas casinhas. Eu sei que ela pode ser atacada com bispo E2 e tal, mas ela vem pra C6, né? Começa a ganhar um pouco de espaço. São lancezinhos sutis ali, né? Pra melhorar um pouco a posição. Jogou H3, talvez sem muito saber o que fazer, né? Dama B5. Deu uma incomodada no cavalo, talvez. Talvez ele pode vir com o cavalo E5 agora. Se bem que tem bispo E2, né? Mas eu não precisa ter uma ideia tão direta. Tô melhorando as peças. Prendendo a dama dele aqui de D1, né? Jogou bispo E2. Pra cutucar a dama. Dama C6. Pegou mais umas casinhas ali, melhorou um pouco a dama. Pode vir um cavalo D5 agora, talvez. Ou mesmo ficar parado. Porque cavalo B6, assim, acho que até ajuda o branco. Troca. E também não acontece nada, né? Sei lá. A posição é bem neutra mesmo aqui. A gente estamos na vibe do Karjakin Carlsen, analisando posições completamente iguais, né? Mas sempre respeitando algum tipo de vantagem que pode acontecer, né? A gente pode falar, não, aqui tá igual mesmo, vou desencanar, né? Esse é um erro muito comum. Então a gente sempre tem que respeitar aí a chance da gente ficar pior em algum momento, né? Muita gente perde porque fica desatento, fala, não, aqui tá totalmente igual, né? Tipo, tava empatado ali e eu desanimei, sei lá. Ou perdi o interesse pela partida, né? Então bispo F3 ele voltou, dama B5 e jogou B3. Fischer não quis empatar. No momento que joga B3, agora o peão de B3 está fraco, né? Porque em B2 o peão não era tão fraco, porque o cavalinho A4 sustentava bem esse peão. Então B3 e aí bispo E7. Então o espaço está jogando lances super redondinhos aqui para mim, né? Jogando bem posicional, sólido e uma postura perfeita, porque ele acabou de ganhar. Ele não quer ganhar essa aqui de preto, ele quer segurar o Fischer, acalmar a fúria do Fischer de ter perdido uma, e na próxima de brancas ele vai com tudo pra cima, né? E se ele conseguir segurar essa e ganhar a próxima, tá tudo igual quase já, né? Vai estar um ponto atrás, só que aí com a vantagem psicológica. Então totalmente sólido aqui a postura do espaço, que tá excelente, né? Tá de olho no peão, né? O bispo não tá participando aqui na ala da dama no momento, então ele teve que trazer o bispo. Dama B4, aproveitou que tem essa casinha para invadir com a dama, né? Bispo A6, torre C6, bispo D3 voltou. Bispo C4 podia ser também, não sei. E aí cavalo C5. O lance que me ocorre aqui é bispo D6, parecia extremamente harmônico para trocar os bispos. E aí eu começo a pegar as casas pretas, né? E se brincar muito aí eu posso até ficar melhor de pretas, né? Tipo, bispo por D6, torre por D6, depois cavalo E5 tá vindo, né? Bispo D6, torre D6, cavalo E5, sei lá. Não sei. Por que não jogou bispo D6 aqui? Tem que trocar, né? Vai fazer o quê? Vai deixar capturar em G3 aqui, trocar aqui lá. O preto tá ficando melhor aqui. Peão de B3 caindo, né? Mais ou menos, né? Cavalos entrando. C2 talvez, mas aí cavalo E5. Daí mate. Mate, quer dizer, quase mate, né? Ameaça mate ali, quer dizer, cavalo F8, né? Estranho, né? Mas tá, entendi. Se a torre tivesse em D8 era diferente. Com a C8 meio fraco, vou ter que jogar dama B8. Também tá ok, né? Mas aí torre C1, talvez. Aqui não tem nada, né? Mas tá. Talvez por isso, mas... Bem, jogou cavalo C5, parece bem compreensível, né? É que bispo D6 troca um par de bispos, né? Logo, que não tá fazendo grande coisa, mas é importante. É bom se livrar também, né? Tá, jogou cavalo C5. E se trocar aqui, vai comer de torre, imagino. Deixa o bispo em E7 ali, né? Pode vir um torre C3, o bispo de G3 não tá participando. O de G3 não tá participando da ala da dama direito, né? Pode ter algumas entradinhas ali desse lado. Jogou dama F3, tocou a torre C8, cavalo C5, bispo C5. Torre C1 e torre D8. Tudo na casa preta, aquela harmonia que eu sempre falo, né? Então o único bispo que a gente não tem é o de casas brancas. Então a gente coloca todas as peças nas casas pretas, que é um jeito legal de anular esse bispo, né? Então torre C1, torre D8. Tocou no bispo. Bispo C4. Prendeu ali bem o bispo e tal. Pode tentar entrar com a dama em C6, mas parece meio sem objetivo ainda, né? Dama D2, torre F1, bispo B4. E aqui, acho que o espaço aqui agora... Porque agora ele concluiu aqui a igualdade sem nenhuma dor de cabeça, porque
o bispo em B4 elimina a única fraqueza que poderia ter, que era o peão de A5. Então o bispo está em B4 para sempre, agora eu tenho a coluna, não tem nenhum sentido as brancas estarem melhores aqui, né? Bispo C7, torre D7, dama C6 e dama C2, né? O único jeito do branco estar melhor aqui é se tivesse alguma entrada decisiva ali, desse tipo, desse jeito. Mas mesmo isso aqui parece bem... talvez seja alguma coisa, porque o bispo em C4 domina bem a posição, né? Mas não acho que vai ser uma coisa séria aqui. Jogou dama C2 aqui o Spassky. Porque se dama 8 cheque... Como é que é? Tá defendido o peão também, né? Dama 8 cheque e H7 não tem nada, né? Peão de A5. Opa! Mouse. Meu mouse. Peão de A5 aqui tá bem defendido, né? Então jogou dama C6, tentar dar uma invadida ali. Dama C2 na paz. Quer jogar torre D2, talvez? Quer jogar torre D1, na verdade, né? Trocar as torres. E aí a única fraqueza seria o peão de A5, ou o rei pode ser uma fraqueza em G8, porque é aquilo que eu falei, né? O rei em H7 não tá 100% seguro. Tem um bispo de casas brancas que pode incomodar. Jogou bispo E5 para comer o cavalo, né? E ganhar a torre. E torre D2 ele jogou. Torre D1 acho que dava um problema, né? Eu sinto que dava algum problema tático. Que parece muito mais natural, né? Querer trocar a torre. Dama 8 não dá nada, né? H7. Dama C8, talvez. E H7. E aí bispo D3 não dá nada. E bispo por F6 aqui. Bispo por F6 perde, inclusive, né? Torre por F1 o branco abandona na hora, né? Se comer de bispo perde a dama. Se já comer de rei, dama D1, checkmate. Então aqui, que pretendia fazer? Trocar RH2, mas aí, sei lá. Aí dama D8 volta e acabou, né? A gente cumprimenta o adversário. Talvez ele não quis trocar as torres só. É que eu acho que a torre D2 não tá fazendo muita coisa direto, assim, de útil, mas... Isso aqui parece seguro, né? Não sei que a torre esteja levando algum golpe que eu não tô vendo. Porque dama 8... Fiquei em silêncio pro avião passando. Pronto. Não sei se vocês ouviram. Acho que vocês não ouvem, né, na verdade. Às vezes fica meio alto o som do avião que passa aqui. Rei H7. Não tem nada especial aqui, né? Não tô vendo, pelo menos. Bom, podia ser. Jogou torre D2. Parece ok também. Tudo defendido. Peão A5 defendido. O único problema seria dobrar os peões. Jogou dama 8, rei H7, bispo F6. G por F6 e dama F3. E aí jogou F5. Que é o lance que faz sentido, né, na posição. Colocar os peões na casa branca, né? Pra poder controlar as casas brancas, que eu não tenho bispo de casas brancas, né? Pra suprir essa necessidade. E... Rei G7 era outro lance. Mas aí dama G3 cheque talvez incomoda um pouco. F5 não tem por que não jogar, né? Basicamente. Posso correr pra G7 depois. E aqui tá bonito e tal, mas a torre não ativa, né? Se a torre estivesse ativando de repente. Jogou G4, que não é um lance nada especial, né? O branco tá seguro também. Mas tá tentando quebrar o ponto de F5 de algum jeito, né? E4 não pode, né? Tem que jogar G4. Dama E4 parece bom. Se trocar as damas, preto não vai perder nunca isso aqui. Tô até mais ativo, né? Posso trazer o rei G6, rei G5, né? Jogou rei G2 e rei G6. E aqui acho que caminhamos para um empate bem inofensivo para todo mundo. Torre C1, bispo A3, torre A1, bispo B4, torre C1, bispo E7 jogou o Spassky. Tentando jogar para ganhar, bispo H4, tá ameaçando. G por F5, E por F5. Comeu de peão, dobrou os peões, mas manteve a dama forte em E4. Porque se capturar em E4 aí peão toma, né? Aí jogou torre E1. E... Opa. Realmente me atrapalha muito esse celular. Tava no mudo, mas tava no vibra. Eu tô vendo ele, fiquei ouvindo ele vibrar, me incomodei. Então E por F5 e torre E1.
Porque esse bispo H4, torre 2, acabou, né? Acabou na hora a partida, hein? Trocar tudo e vamos pra casa, hein? De mãos dadas, empatados. Torre pro F2. Sacrificou a torre. Rei F2 única, a dama tá cravada. Bispo H4, cheque. Rei E2. Dama por F3, cheque. Rei por F3. Bispo E1, empatou. Sacrificou a torre pra empatar em 2 lances. Porque bispo de cores opostas. Peão a mais não vale absolutamente nada. Esse peão que o Spassky tem a mais 4 contra 3, mas pode fazer quantos lances quiser aqui que não tem como progredir. Acho que é uma partida bem... o vitorioso aqui moral com certeza é o Spassky, né? Porque ele acabou de ganhar a partida, segurou bem firme de pretas. E olha só, vamos fazer uma recapitulação da abertura aqui. Porque no meio jogo, talvez tenha alguma coisa, mas a partir daqui... não quer dizer que não tem nada assim, tá? É claro que o Fischer jogando com um jogador bem mais fraco podia ganhar 10 vezes isso aqui, né? Pressionar de algum jeito. O Spassky parece que jogou firme, foi melhorando as peças, né? Trocou as torres, jogou dama 6, foi melhorando aos pouquinhos e segurou, né? O momento crítico é aqui, né? Eu tinha realmente uma noção que isso aqui é inferior para as pretas, esse tipo de abertura. Quando o bispo tá para fora, né? Então A3 eu sei que é um candidato bom aqui, para não dar a opção do D pro C4, mas eu achei que bispo D3 não seria um problema, mas trocou, né? Eu posso voltar para E2 o bispo para outras casas também, mas não mudaria muito. E A6 aqui é curioso, né? Porque E4, a princípio cavalo por E4 dá certo, se eu não forei no cálculo. Roque, eu jogo C5, e a princípio o preto está super bem também. E bispo B7 aqui, a não ser que tenha um... E4 não faz sentido, né? Eu troco e cavalo E5 tá vindo. Não, eu troco e bispo B7 mesmo, né? E4 não faz nenhum sentido também. A4 agora também não faz sentido. Interessante, não sei. Vou tentar investigar como é que o branco tenta tirar alguma vantagem aqui. Talvez com A3 anos, mas eu não acho que o preto pode resolver todos os problemas assim de repente, tão rápido, né? É o que tudo indica, né? Porque ele não teve nenhum problema e se Roque não dá certo aqui, E4 não dá certo aqui, bispo por F6 pode ser primeiro, mas aí bispo por F6 e E4 não vai ser isso, né? Entregar o bispo para avançar o peão aqui só, né? Embora, tudo bem, é um avanço bom. Mas... bispo, até C5 pode ser aqui, eu acho, né? Bispo B7 primeiro, talvez. Uma coisa assim. Isso pode ser, né? Cavalo E4. E aí vai ter que jogar um C5 na força bruta aqui, né? Tipo cavalo F... tem cavalo F4 agora, né? Bom, cavalo F4, Roque. E aí, bom, aí estamos indo muito longe já, né? Cavalo F4, Roque, eu tenho cavalo por D3, dama D3 e C5, né? Depois eu tenho... Bom, enfim, aí já não vem ao caso, eu acho. Estamos indo muito longe. Tava pensando em cavalo F4 aqui. E se Roque troca o bispo em D3 e C5, depois estourando tudo. Porque tem um bispo por F3 no final. Enfim, acho que não importa muito. Mas não acho que bispo por F6 seja o lance também. A4 tudo indica que é um lance bom. B por A4, talvez Roque agora, não sei. Recupera o peão depois, mas Roque joga A3, né? Defende o peão. Então cavalo A4, cheque, lá, bispo B3, bispo B4, cavalo C3, C5 e se o branco tiver vantagem aqui é muito, muito simbólica. Duvido que tenha uma coisa decisiva aqui, porque tem que rocar, né? Ou cavalo B3 primeiro, C por D e aqui é aquela vantagenzinha pequena mesmo. Então pode estar muito bem jogada. Vários temas interessantes nessas estruturas de peão-dama, né? De tipo eslava, merano, que a gente já falou bastante. E voltam a acontecer, mas sempre com detalhes diferentes, né? Sempre um pouquinho diferente de um jeito ou de outro. Então não adianta ver um vídeo e falar, nossa, agora eu sei tudo de todas as eslavas e meranos e semi-eslavas e sei lá o que. Não, a gente vai aperfeiçoando o que a gente tem de conhecimento, né? Então, essa era uma formação que eu nunca tinha visto, por exemplo, uma análise séria. Eu já tinha visto isso, eu julgava que era ruim pro preto. Mas de algum jeito ficou interessante, porque como o bispo tá para fora, a diagonal ficou mais enfraquecida. E aí chegou esse dama 5 cheque, esse bispo B4 e tal, né? Muito bem. Nessa segunda partida, estamos de volta no match do Campeonato Mundial de 1972, em Reykjavik, na Islândia. 7-5 no momento, 12 partidas jogadas, espaço que vai de brancas na próxima, contudo, tentar tirar mais um pouquinho essa diferença e correr atrás do desafiante Bob Fischer, que veio para ser campeão. Certo, galera? Então comentem. Tô de olho nos votos do novo match. Tá quase meio definido já a votação, né? Mas tô de olho, tô animado já pro próximo. Mas vamos lá finalizar esse aqui primeiro. Falou, galera. Até a próxima. Fui!